Está pensando em comprar um imóvel? Então, eu vou te dar algumas dicas básicas que você deve seguir antes de fechar o seu negócio. A compra e venda de imóveis é uma atividade rotineira e uma atividade que gira a todo vapor no nosso mercado. No entanto, a falta de alguns cuidados básicos pode gerar uma série de problemas e prejuízos financeiros. Por isso, eu vou te ajudar com 3 dicas básicas de cautelas que você deve ter antes de adquirir o seu imóvel. A primeira delas, a mais básica de todas, porém importante e que se observa no dia a dia, principalmente na advocacia, nós que lidamos com isso, que as pessoas tendem a não fazer: retirar uma matrícula atualizada do imóvel e observar se nela existe alguma anotação ou restrição de pendências ou imbróglios judiciais referentes a esse bem que podem causar até a perca do imóvel futuramente por você que está adquirindo ele nesse momento. A segunda dica: tirar uma certidão vintenária do imóvel. A certidão vintenária do imóvel ela é um histórico dos últimos 20 anos desse bem. Então, além de você ver a situação atual do imóvel pela matrícula atualizada, que é a dica do item 1, você deve também observar os últimos 20 anos desse imóvel. Se essas transferências, essas mudanças de propriedade, elas causaram algum problema jurídico que pode vir a retirar a sua propriedade, a retirar o seu imóvel, te causar prejuízos na atualidade. Então você precisa fazer também essa análise, porque no dia a dia se observa que alguns bens eles têm problemas antigos que vêm a refletir em grandes prejuízos financeiros para os novos adquirentes, novos posseiros e proprietários desses imóveis. Dica 3. Averbar o contrato particular na matrícula do imóvel. Essa dica ela se dá porque normalmente as negociações feitas, elas são feitas por meio de instrumentos particulares, que é o que nós chamamos de contratos de gaveta, certo? E a propriedade, a transferência do bem para o seu nome, você enquanto comprador, só vai se dar com a quitação integral do valor acordado. Por exemplo, você vai negociar um imóvel de R$300 mil. Suponhamos que você vai pagar ele em 30 parcelas de R$10 mil. Então, vocês vão fazer um contrato de compra e venda e quando você acabar de pagar essas 30 parcelas de R$10 mil, o vendedor, então, de fato, vai transferir o bem para o seu nome, certo? O grande problema disso é que esse contrato que você firmou, ele não tem publicidade, ele é um contrato de gaveta. Ele é um contrato somente entre você e o vendedor. Então, você precisa dar publicidade a esse ato e, por isso, você precisa registrá-lo na matrícula do imóvel. Essa anotação que será feita na matrícula, ela vai garantir que qualquer terceiro que venha a ter interesse, talvez adquirir esse bem ou a ter qualquer pretensão com esse imóvel, ele saiba então de fato que existe essa negociação e que você é o proprietário, o posseiro desse bem. Além dessas 3 dicas, existem outras diligências que devem ser feitas antes de comprar o imóvel. Essas 3 dicas que eu te dei são dicas básicas, né? É o mínimo do que você tem que fazer antes de adquirir um bem. Geralmente bens imóveis eles têm grande valor financeiro, então por isso é muito importante você ter essa diligência, porque se lhe acontecer algum problema, o prejuízo com certeza vai te afetar, certo? E essas outras diligências, então, você deve recorrer a alguém da sua confiança, alguém que trabalhe com assessoria imobiliária, que possa te ajudar nessa aquisição. Esse investimento em ter essa assessoria e ter essas diligências, ele é de fundamental importância, porque ele é um investimento geralmente irrisório perto do prejuízo financeiro que você pode ter ao adquirir algum bem com algum imbróglio judicial, alguma pendência, né? E amanhã ou depois você acabar perdendo essa propriedade que você já pagou e já cumpriu com a sua parte.